Exatamente. Eu acredito que as pessoas, Júnior, elas não tiveram ainda uma conscientização do que é viver o Cristo. Eu acredito que as pessoas, elas ainda têm uma visão, não que eu esteja invalidando, vocês vão me entender muito bem, a questão da velha aliança, mas nós temos uma visão ainda da presença da glória de Deus numa arca, numa manifestação de um fogo, dentro de um raio, de um trovão, dentro de uma manifestação de uma teofania. Nós temos uma visão da glória de Deus quando ela entrava, acessava num determinado lugar e as pessoas, elas caíam prostradas no chão porque não conseguiam ficar de pé diante da sua presença. Essa é a visão que nós temos ainda da glória. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que toda a glória hoje, ela repousa sobre quem? Sobre a pessoa de Cristo. E o Cristo ressuscitado, ele recebeu um nome que está escrito acima de todo o nome. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele é aquele que se movimenta governando as nações, e ele está para voltar. E nós precisamos ter essa consciência de que esse Cristo, ele precisa ser encarnado por cada um de nós. Nós estávamos mal acostumados com 2 horas de reunião em que nós éramos anestesiados por uma palavra motivacional e íamos para casa e a nossa vida continuava na mesmice de sempre. Hoje eu estou vendo os pais voltarem a abrir a Bíblia na mesa, juntamente com os filhos, e compartilhar das Escrituras. Hoje eu estou vendo os cultos familiares voltarem para dentro das casas, os maridos assumirem seus papéis e funções, as mulheres assumirem seus papéis e funções. Ou seja, Deus está começando a ajustar as coisas debaixo de uma palavra em que as famílias são bases, em que o Cristo irá se revelar. Então nós vamos nos reajeitar depois como igreja, sim, nós vamos nos reajeitar, mas existem, deixa eu voltar aqui para alguns dos dados, 8% somente da força missionária mundial está em campo. Os outros, onde estão? Existem 100 milhões de crianças vivendo nas ruas e para cada 5 nascidas, 2 são abortadas, isto é, 40%. Existem 19 milhões de refugiados por conta de guerras e conflitos. Existem 22 milhões de prostitutas no mundo. Existem dos 520 milhões de favelados em condições subhumanas de miserabilidade. Existem 2,3 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. No mundo existem 8 milhões de povos que ainda não foram alcançados, isso é, 33,33% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Menos de 1% das finanças da igreja brasileira são investidos em missões. A média de investimento em missões do crente brasileiro é de R$1,30 por ano. Ou seja, nós estamos vivendo de forma institucionalizada, denominacional, litúrgica, ritualística, dentro de 4 paredes, mas não temos ainda identidade de filhos e herdeiros e ainda não fomos ativados nos nossos dons e talentos como santos que precisam fazer a obra do ministério de Efésios capítulo 4, versículo 12. Eu acho que é esse despertamento que é necessário para nós. Eu estou me desafiando esses dias. Eu aproveito esse tempo para me desafiar, para adequar a minha vida ao padrão de Deus. Deus tem um padrão. O padrão de Deus é o céu. Por isso que a oração que Jesus ensinou os discípulos é assim na terra como no céu. Se a Bíblia fosse uma canção, talvez esse seria o refrão. Assim na terra como no céu. É o padrão de Deus. E eu tô assim, ó, sabe aquele momento, cara, eu não quero andar mais no círculo vicioso do entretenimento. Não, eu não posso saber de dados que me cercam, eu não posso ir ao campo missionário, eu não posso ver o cenário da cidade, eu não posso ver a desordem da terra e sabendo que eu tenho a palavra de Deus que revela todo um propósito e um plano, sem eu interagir com isso. Entendeu? Eu não quero viver a parte, paralelo, eu quero interagir com aquilo que o meu pai está fazendo, porque ele trabalha até agora. E eu também preciso trabalhar. Ele está envolvido num projeto, ele tem um negócio, ele tem um plano, ele tem um propósito. Glória a Deus. E eu quero estar inserido naquilo que o meu pai está inserido. Só que, claro, isso, né, é muito mais romântico, é muito mais empolgante falar do que viver. Porque quando a gente fala que 1% da arrecadação, do dinheiro da igreja é investido em missões,
A gente diz, uau, então vamos investir. Mas na hora que a gente tem que abrir o bolso para fazer isso, não, é muito mais romântico falar dos dados, é romântico falar da movimentação da igreja, é romântico falar do que eu quero fazer. Mas esse é um tempo que chegou de gente assim, sabe aquela arregaçar a manga e dizer, Jesus, não tenho muitos anos pela frente. E não tem mais desculpa. Eu não tenho mais desculpa para dar, eu não tenho muita coisa para perder tempo. Cara, não tem mais, eu fiz uma escolha, não tem plano B. Não tem plano B na obra de Deus, eu não posso voltar atrás. E o que é o plano B? Há uns anos atrás a gente teve uma experiência com isso, da oração de uma irmã chamada Nehama, numa conferência em Curitiba. Era a casa dos X-Men. Teologia, conhecimento, informação. Era sério, uma masturbação espiritual. Sim. Todo mundo enchendo de conhecimento, mas não produz nada. Não gera vida. É só informação em cima de informação. Exatamente. Até que deram o microfone, fizeram a loucura de dar o microfone para uma anciã missionária americana que mora em Curitiba. E daí ela pegou o microfone e em 3 minutos ela acabou com a teologia do lugar. Ela acabou com os nossos castelos de areia. Porque ela disse aqui, vocês querem servir Jesus? Não, ela mesmo respondeu, ninguém tinha coragem. Vocês não querem seguir Jesus, porque vocês ainda têm um plano B. Se vocês querem servir Jesus, sofram as consequências. Sabe o que é não ter plano B, já? Exato. É nós fechar todas essas portas. E não ter saídas de emergência. Pelo lado de dentro. Jogar a chave pro lado de fora. E se esse lugar pegar fogo, nós vamos morrer queimados. É se submeter e se sujeitar àquilo que Deus propõe. É claro que nem todos foram chamados para dar um testemunho de mártir. Mas para os próximos anos, para a vida do Senhor, a igreja vai ter uma consciência de martírio. Ela vai ter uma consciência de entrega, de renúncia, de entender que só faz sentido isso. Sim, Senhor. Porque senão é só entretenimento. Sim, Senhor. Nós vamos andar em círculo. E eu não quero que passe 10 anos da minha vida, eu olhe para trás e diga, o que eu fiz? Por que hoje eu não assumi a minha responsabilidade? Por que hoje eu não abracei a causa que Cristo me propõe? Cada um na sua esfera. Nós temos medidas diferentes. Ele confiou talentos diferentes para cada um. Para mim, talvez ele deu 1, para o Luiz ele deu 5, para outro ele deu 2. Mas o que ele confiou na minha mão é porque ele sabe que eu tenho a capacidade de multiplicar. Porque é isso que a parábola bíblica diz, que ele confiou algo na mão de uma pessoa para que quando ele voltasse, ele esperava que aquilo fosse multiplicado. Então, segundo a medida de cada um de nós, você não tem que fazer o que eu faço, mas a medida que Deus te confiou, dentro de um reino sacerdotal, dentro de uma igreja que foi chamada para fazer a diferença, nós precisamos dar uma resposta. E isso vem com assumir compromisso. Sim. Eu acho que esse é o cenário propício. Falei para quê? Deus desacelerou o mundo para a gente emergir nele. Só tem um jeito, cara, é arrependimento. Nós vamos ter que confessar nossos pecados. Sim. Nós não vamos ter que ser transparentes nesses dias. Glória a Deus. Porque esse reflexo desses dados é o relato de coisas que estavam maquiadas, de uma falsa espiritualidade. Exatamente. Sim. E o que é uma falsa espiritualidade? É transferir uma imagem daquilo que nós não somos. Exatamente. É uma fé equivocada. E o que é uma fé equivocada? É crer em coisas que Deus não disse, como se Ele tivesse falado. Não, nós temos que sair do mundo da fantasia e entrar na realidade de Deus. A Bíblia é um livro que revela um plano. Não tem mais como a gente viver desapercebido dessas coisas. Porque nós estamos entrando numa estação que ela vai ser meio prolongada. Ela vai ser um pouco mais extensa. Tem um inverno rigoroso à nossa volta. E como a gente vai se comunicar nesses próximos anos? Amém. Nós vamos andar de lugar em lugar. É brincando de igreja. Para mim, hoje não é mais sobre cantar bonito, pregar bonito, falar bonito. É sobre viver um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo. Isso para mim é viver bonito. Amém. E a base de tudo não é do nosso jeito. Não é como a gente pensou. Por isso esse é um tempo de resgatar os valores perdidos. Sim. Esse aqui é um valor que a gente perdeu. Sim, as Escrituras. Apocalipse 1 fala de um cenário que Jesus está passando no meio, onde tem as castiçais, ainda tem todo artefatos e adereços. A gente fala mais dos adereços e dos artefatos que ele passou no meio do que nele mesmo. A gente tem ensinado mais esses dias sobre essas questões, sobre falar do próprio Cristo. Paulo,
quando escreve aos Romanos, ele traz uma luz que nos faz pensar e ter um entendimento sobre o propósito eterno de Deus. O pai que deseja ter uma família de muitos filhos, semelhante ao irmão mais velho. Paulo vai dizer, aqueles que de antemão o conheceram, ele predestinou, ou seja, ele determinou para que se tornem a imagem e a semelhança do primogênito. Jesus era o único, o unigênito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único daquela espécie, para que ele se tornasse o primogênito, o modelo perfeito, o primeiro, para que nós pudéssemos ter um caminho para trilhar. Ele é o modelo que nós precisamos ser. Amém. Por quê? Porque a história da vida de Jesus, os evangelhos vão revelar um Cristo que sempre que era questionado por que fazia e por que falava, a resposta dele é: o que eu faço não é de mim mesmo, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E por que tu falas isso? Com que autoridade? O que eu falo não é de mim mesmo, eu só falo o que eu ouvi o meu pai falar. E se eu fui chamado para ser a expressão do Cristo na terra, como igreja, que é o seu corpo místico, se eu fui chamado para andar no seu modelo, qual é o meu estilo de vida? O que eu faço não é de mim mesmo. O que eu falo não é de mim mesmo, é porque eu estou vendo e ouvindo o meu pai fazer e falar. O que esses dias estão propícios para a gente parar, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Não é parar de trabalhar, não é parar com executar a vontade, a obra de Deus. Sim. Mas é parar para ver e ouvir o que o Pai está fazendo, porque o que Deus faz revela para onde Ele está indo. Os seus feitos revelam os seus caminhos, o salmista diz. Então o que o Pai está fazendo hoje revela para onde Ele está indo. Nós estamos tendo a oportunidade de não fazer mais como a gente queria, porque eu vou ter que fazer o que o meu Pai está fazendo. Com certeza. Eu vou ter que estar inserido falando o que o meu Pai está falando.